Quando eu escolhi medicina, eu sempre fui muito comunicativa. Sempre gostei muito de me comunicar. Todo mundo fala, nossa, a Mafeira é expressiva, né? E eu gosto, assim, de ouvir as pessoas, de conversar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria alguma coisa com criança, olha só. Eu falava, não, eu quero alguma coisa com criança, que eu me identifico com criança, me comunico, eu consigo conversar né, estabelecer uma relação legal com eles. E aí eu falei, vai ser pediatria, psiquiatria infantil, não sei. A faculdade que a gente fez, né, que é a FAMEMA, ela é uma faculdade, foi uma das pioneiras no método PBL, que é um método diferente, né, um método de estudo não tradicional, onde você senta e recebe do professor a aula. Ele é um método muito ativo de investigação. E junto com isso a gente já tinha prática, desde o primeiro ano. Então, eu lembro que a gente ia na casa das pessoas e eu já me interessava ali pela história daquela pessoa, de como ela estava se sentindo, como era, né, para Dona Maria estar ali e estar com aquela situação. Eu lembro que a gente ia no posto de saúde e aí eu já conversei com a nossa professora na época para... E se a gente fizer um grupo de orientação sexual para adolescentes? E aí eu já fazia o grupo com esses adolescentes e fui além, nem estava ali na grade, mas era uma coisa que me interessava. E aí eu fui vendo que eu gostava cada vez mais desse universo do conversar. E aí foi quando eu decidi entrar na Liga de Psiquiatria, né? Na nossa faculdade, qualquer faculdade de medicina, você tem a Liga das especialidades. Então, você tem a Liga de Ortopedia, a Liga de Cirurgia, a Liga de Psiquiatria. E essas ligas são feitas justamente para você conhecer um pouco mais daquela especialidade, porque, apesar de 6 anos parecer muito, a medicina é um universo muito amplo. Então, ali, para quem gosta ou quem tem curiosidade e quer saber um pouco mais, você já vai tendo mais contato. E aí eu entrei na Liga de Psiquiatria e fui me interessando cada vez mais pelos temas. Todo mundo perguntava, e aí, o que você quer? Eu falava, eu acho que é psiquiatria, eu acho que é... Todo mundo falava assim, não, a Mafer que é psiquiatria, não é possível, porque ela gosta muito de conversar e tal, você tem que ser psiquiatra. Mas é engraçado, assim, eu lembro até hoje a sensação que eu tive no primeiro semestre de residência médica. Eu terminei o 6º ano, eu falei, não, vou prestar psiquiatria, aquela coisa, você presta, mas psiquiatria. Mas eu lembro, assim... No primeiro mês de psiquiatria, eu lá atendendo os pacientes, vivenciando a rotina da enfermaria dos pacientes internados, conversando com as famílias. E ali me veio uma sensação tão boa, que eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei para você, eu falei assim, eu estou muito feliz, porque eu descobri que eu escolhi para trabalhar algo que eu amo fazer. Então, para mim, foi mais satisfatório do que entrar na faculdade de medicina. Não tem explicação, assim. Eu lembro que eu me senti realizada. Eu falei, se eu tiver que fazer isso o resto da minha vida, eu vou ser muito feliz. E é assim que eu me sinto. Olhar para o paciente além da doença dele. Porque, ainda mais na psiquiatria, é muito difícil a gente separar isso, né? Quando eu tenho síndrome de pânico, parece que ele me domina e eu sou a pessoa com síndrome de pânico. Se eu tenho uma depressão, ela me representa, como se me representasse. E aí ali eu consigo, né, buscar e identificar e ajudar a resgatar essa pessoa que está além dessa doença. Porque o transtorno veio, ele aconteceu, mas ele aconteceu em alguém que tem uma história. E ouvir essa história é muito bom, é muito gratificante. Então, esse é o motivo pelo qual eu escolhi psiquiatria e que eu gosto. É engraçado, porque muita gente vem falar, nossa, mas você está com paciente psiquiátrico, você não tem medo? Eu vou nos hospitais psiquiátricos, aqueles pacientes estão mais em crise. E não, é porque é isso que eu falei, né? Eu vejo a pessoa além da crise. Eu lembro que no pronto-socorro eu coordenei o pronto-socorro de psiquiatria em São Paulo, no SUS, por bastante anos, assim. E eu lembro que os enfermeiros brincavam, falavam, nossa, a doutora consegue acalmar o paciente só com a conversa, né? Porque todo mundo já chega aquela coisa de ter que conter, de ter que dar remédio. Eu falava, calma, vamos conversar.
Porque é isso, eu estava ali olhando para a pessoa, então não, eu não me assusto, pelo contrário, né? É aí que eu tenho mais vontade de acolher aquela pessoa, olhar para ela e falar, tá tudo bem, né? Você está assim, você não é assim, e eu vou te ajudar a sair dessa. Então é algo que eu me sinto bem. Não adoecer atendendo pessoas que adoeceram é um exercício. Eu lembro no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar, e aquele anseio, você sai da residência, né? Então você quer trabalhar bastante. Eu trabalhava em 5 empregos diferentes. E aí eu chegava em casa 8 horas da noite, e eu lembro que você vinha, né, falando pra mim, e aí, como foi? E tal, e eu falava, me esquece. Você não me viu, eu vou pro quarto, eu preciso dos meus 5 minutos e eu volto e a gente conversa. Então eu lembro que eu entrava no quarto, eu fechava a porta, eu ficava ali, na minha caixinha do nada, só descansando a mente, e dava 5 minutos, eu aparecia e falava, pronto. Oi, lindo, tudo bem? E aí, como você tá? Como foi seu dia? Você falava, você é maluca? Eu falava, não, eu faço isso para não ficar maluca. Mas a grande ponto eu faço minha terapia, desde faculdade, então são muitos e muitos anos de terapia, e isso é fundamental, isso me ajuda muito a entender, elaborar, e é isso, não é o fato de cuidar de pessoas adoecidas da saúde mental que te prejudica, não é isso, porque porque eu estou convivendo com pessoas que adoeceram, que estão deprimidas, e eu tenho vontade de ficar deprimido, não é isso. Mas é que justamente fazer esse movimento de entender quem é aquela pessoa, o contexto, a vida dela, os gostos e qual é a doença, o que aconteceu, o que acometeu e como ela está hoje, isso é cansativo, né? Então, você está ali entendendo que qual a melhor forma que eu vou ajudar essa pessoa. Isso cansa, né? Isso cobra muito, exige muito da gente. Então, é mais nesse sentido. Quando você precisa respirar e falar, não, espera, né? Então, hoje eu já não entro mais, eu não chego do consultório e me tranco no quarto por 5 minutos. Eu já consigo fazer isso, eu já saio, né, bem mais leve do consultório, mas porque eu faço, é um treino e é uma prática diária. Então, você vai trabalhando isso, não que você seja frio, você não aprende a ser frio, não é que com a carreira você vai aprendendo a não deixar isso te tocar, não é isso. As histórias me tocam, sim, cada uma do seu jeito, mas você consegue gerir e lidar diferente. Eu comecei a pensar em psiquiatria a partir do momento que eu entrei na faculdade, mas você sabe que eu escolhi fazer medicina só no 3º colegial. Até então eu sempre quis fazer artes cênicas, justamente porque eu sou muito sociável, eu sou comunicativa. Então eu falava, eu vou fazer artes cênicas. E eu apresentava, de fato, teatro, eu amo teatro, e quando eu apresentava, o pessoal falava, Mafê, você é muito boa, você tem que ser atriz, e até então eu queria ser atriz. E aí, quando eu entrei E aí eu lembro que alguém falou, não, olha, isso daí você pode usar como hobby, você pode ter o teatro como hobby, mas tenha uma profissão de verdade, olha só, como se, né, ser atriz ou ator não fosse de verdade. E aí eu falei, então eu vou tentar medicina. Mas eu decidi isso no 3º colegial. Psiquiatra, sem dúvidas. Eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de teatro. Ele não ficou como hobby, como me disseram, eu preciso ir atrás, mas é que a psiquiatria toma bastante, né? A gente tem que se atualizar muito e a gente não para, a gente está sempre estudando. Mas dá para encaixar, e eu sei que eu ainda tenho essa esperança de que eu vou voltar a atuar no teatro, mas eu sou muito realizada enquanto psiquiatra, então não tenho dúvidas que eu escolheria novamente psiquiatria.